A Rádio Interativa FM 88.9 de Santa Cruz do Capibaribe apresenta Nossa História, por Edson Tavares. Olá, bom dia! Eu estou desde quarta-feira contando aqui a entrevista que fiz com Raimundo Aragão para o jornal Capibaribe em 1986 e transcrevendo fielmente suas palavras, do jeito que ele me falou na sala de sua residência na Rua Grande. Ele fala agora sobre a sua segunda administração. No segundo mandato, entre 1964 e 68, eu fiz, com uma pequena ajuda do Estado, aquela casa de parto. Em 1986, era o Hospital Municipal Raimundo Francilino Aragão. Administrei a construção do Grupo Escolar Luiz Alves da Silva, o Grupo Escolar José Francilino Aragão, fiz o prédio da Prefeitura, onde tinha de tudo. Tinha local para a Câmara, serviço de abastecimento d'água, delegacia, coletoria federal. E depois o padre Zuzinha assumiu e transformou o prédio no Colégio 31 de Março. Eu fiz o Colégio do Pará e mais uma escolinha pequena lá no Pará também, com uma pequena ajuda do Estado, que ajudou também na construção de uma escola em Poço Fundo. Botei luz em Poço Fundo e no Pará, primeiro a motor, depois no governo de Paulo Guerra, consegui botar luz de Paulo Afonso. Falando agora sobre a criação do Banco do Brasil em Santa Cruz do Capibaribe, seu Raimundo contou o seguinte: o Banco do Brasil daqui, quem se esforçou foi o deputado José Inácio, que Santa Cruz naquela época não comportava uma agência bancária ainda. Então, para instalar a agência, o fiscal exigiu uma casa. Eu comprei a casa a Joel Moraes, mas o fiscal achou estreita. Eu tinha uma loja vizinho, em sociedade com Severino Cavalcante, o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados. A casa era dele, e eu propus que cedêssemos a casa, ao que ele respondeu que assim a gente ia acabar com a loja. Raimundo então argumentou com Zito, como era conhecido por aqui o Severino Cavalcante, que a loja poderia ser colocada em outra casa. E aí Cavalcante retrucou dizendo que essa outra casa era pequena, mas diante da insistência do prefeito em não perder a agência para Taquaritinga, concordou em mudar a loja. Depois, Severino Cavalcante candidatou-se a deputado e Raimundo foi franco. O seu apoio já era de José Inácio por conta do que este fizera por Santa Cruz. Zito não criou o caso, mas houve um estremecimento no relacionamento dos dois daí por diante. E o Banco do Brasil foi instalado nas seguintes condições: o banco não pagaria aluguel, iria fazer uma reforma no prédio, mas quando este devolvesse à prefeitura, não teria nenhuma dívida do erário público para com o banco. Depois, o Banco do Brasil construiu sua sede própria, onde está até hoje, e o padre Zuzinha, como Raimundo já falou, transferiu a prefeitura para o prédio que servira ao banco e que funcionou por muito tempo, o Palácio Municipal Braz de Lira. Sobre a morte de Raimundo Aragão, assim escreveu Lindolfo de Lisboa, biógrafo do ex-prefeito. Raimundo Aragão estava enfermo, cardíaco e quase cego, vivia cercado dos familiares e sob a constante assistência do filho médico, Aragãozinho. Raimundo ficou viúvo em 1988 e agravaram-se os seus males físicos. A tristeza visivelmente estampava-se em seu rosto sombrio de quem ficou sozinho. A aurora do dia 23 de junho de 1990, em casa de seu genro, José Cordeiro da Silva, Raimundo Aragão, no leito, está agonizante. O sepultamento foi programado para as 17 horas, apenas 12 horas depois do falecimento, atendendo a pedido dele de não ser demorado o velório. Era véspera de São João. As comemorações prosseguiram nos clubes e no Arraial do Povão, conforme também fora pedido por Raimundo, que não queria que fosse cancelada nenhuma festividade por conta de sua morte. Figura polêmica, enaltecido por uns, detratado por outros, uma coisa é certa: Raimundo Francilino Aragão teve uma presença marcante na história política e administrativa de Santa Cruz do Capibaribe. Dá relevo a teu
Um abraço a todos, bom final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira para continuar contando histórias da nossa história. Nossa História. Uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.